Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso CT Entrevista, mais outro importante convidado que nós estamos recebendo, tendo a honra de receber aqui, que é o ex-governador Mauro Carles, que vai falar para a gente sobre o momento, ele que está já andando por aí, a gente quer saber o que está acontecendo. Governador, primeiro, muito obrigado por me receber, viu? É um prazer muito grande, Cleber, estar aqui com você, né, e dando assim me dando a oportunidade, né, de discutir um pouco sobre o Estado e passou esses momentos de perrengue na minha vida aí, dar um esclarecimento, né, aos amigos, aos seus ouvintes, e estou à sua disposição aí. Tá certo, governador. Então vamos começar justo por aí, né? Porque todo mundo acompanhou, todo mundo até ficou meio surpreso com essa história que o governador, que o Carles está querendo fugir do Brasil. Quer dizer, como que é isso, governador? Havia algum movimento seu para querer fazer alguma viagem, alguma coisa? Ou o senhor também foi surpreendido por isso? Cleber, eu fui surpreendido, na verdade. Uma situação assim que é um momento muito difícil que a gente passa na vida da gente, uma surpresa muito grande, né? Um cidadão que está trabalhando, está dentro do Estado, está respondendo na legalidade em relação a todos os processos que, ora, eles me acusaram, mas sem prova alguma, né? A gente fazendo todas as nossas defesas, e de repente, num domingo, numa situação, né, eu estava na minha residência, de repente chegou um mandado de prisão e eu não sabia o motivo. Aí eu procurei saber qual que era o motivo da prisão e naquele momento o oficial me disse: olha, é porque você, estão dizendo aqui que você ia fugir do Brasil, né? Fugir do Tocantins, fugir do Brasil. Aí eu digo: fugir por qual motivo, né? Qual é o motivo? Não tinha nada planejado, não tinha interesse e não tem interesse, né? Eu sou brasileiro, eu estou aqui dentro do meu estado trabalhando, fazendo as minhas coisas, não estou cantinense hoje, que eu me considero, e defendendo os meus processos. Bom, se eu, né, naquela acusação, eles estavam dizendo que eu estaria tudo preparado para fugir, eu queria saber o motivo, né? Qual seria o motivo daquela prisão naquele momento, e não existia, né? No qual até eu fui absolvido né, da prisão naquele momento, porque não tinha prova alguma. Aquela prova era inventada, uma situação que inventaram, foi uma narrativa, né, e passei 64 dias preso numa situação muito difícil. Agora, assim, o senhor naquele momento nem planejava viajar fora do Brasil, quer dizer, né? Para além da fuga, quer dizer, não tinha nenhuma viagem planejada para o exterior naquele momento. Não, não tinha. Eu, todos os anos, praticamente, eu viajo com a minha família. E esse ano, na verdade, eu tinha feito uma reserva, né, para ficar aqui na costa brasileira para passar o Natal, né, com a minha filha e a minha namorada. E minha filha, a outra minha filha, ia viajar. Até, pai, vamos tal, vamos viajar tal. Eu falei: não, filha, esse ano o pai vai ficar aqui. E é isso, né? Eu tinha até pago uma viagem na costa brasileira, que eu ia passar vários estados, um navio, né? Fazia muitos anos que eu queria fazer essa viagem, e acabou que foi interrompida por uma prisão no qual disseram que eu ia fugir, né? Mas isso aí vem de algumas coisas que eu acredito que, né, alguns anos atrás eu tirei a minha cidadania de italiano, alguns anos atrás eu tirei minha identidade de uruguaia, tudo isso, na verdade, a italiana porque eu sou família italiana, né? E Uruguai é porque os meus negócios, né, para ampliar meus negócios, fazer o brasileiro ou o empresário, ele tem que procurar as alternativas, né? E nessa situação, né, o Uruguai me dava uma condição de trabalho, de desenvolvimento, e no qual teve a necessidade de tirar uma identidade uruguaia. Mas nada mais do que isso, as viagens normais, eu viajo, né, praticamente todos os anos para fora, e de repente saiu a prisão porque eu ia fugir. Quer dizer, eu não sei da onde tiraram isso, né? Eu sei que eu acho que tudo isso é uma perseguição muito grande política para desmoralizar o cidadão, o pai de família, o empresário, que isso não afeta só no íntimo moral, isso afeta em todas as áreas, né, de empresariado. Você fala: pô,
o cara que está do outro lado, fazendo negócio, né, com o Carlécio, com uma das empresas que eu represento, de repente, não quer mais fazer, porque ó, o cara está preso por quê? Né? Simplesmente é isso. Então, é muito ruim, é um prejuízo muito grande, né, pessoal, financeiro, moral. A minha família inteira fala, porra, meu pai nunca fez nada, como é que ele está preso? É muito ruim, cara. É uma situação muito ruim. Então, esse judiciário, essas pessoas que fazem essas investigações, ou essas acusações, ou esses mandatos, tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Isso eu digo para você, porque eu falo que eu vivi isso, né? Eu vivi isso no íntimo ali, o dia a dia, preso sem saber o motivo, aliás, sabendo o motivo, mas sem dever, né? E não poder me defender. E aí isso passa como se nada tivesse acontecido, nada, dei a ordem, está preso, ele que se vira para sair, eu saí, e aí? E o prejuízo disso tudo? Né? As consequências disso tudo? Politicamente, é aquilo que eu te falo, politicamente eu já tinha parado, eu não queria mais saber, queria não, ainda estou com esse mesmo pensamento, e desmoraliza as pessoas que não sabem, não têm oportunidade. Por isso que eu faço questão de dar entrevista, você tem me ajudado bastante, para poder esclarecer que eu não devo, não fiz nada disso, eu não tinha interesse de fugir, não tenho interesse de sair do Brasil, e mesmo que eu tivesse, né, vontade, por às vezes, eu quero mudar do Brasil por algum motivo, eu não tinha nenhum impedimento, né, zero, não tenho um processo julgado, não tenho nenhuma condenação, eu não devo nada, não tenho protesto, não tenho nada na minha vida. Então, eu sou um cidadão limpo, eu sou direito de ir e vir, né? E até então fui surpreendido num momento muito, muito. Você imagina, eu sou quando chega no Natal, no Ano Novo, tá com a família, né? Tem aquelas coisas de confraternização. Aí, de repente, você está numa situação que você não pode ver sua filha, ver suas netas, ver seus amigos, por um motivo nenhum, não tinha motivo, né? Se eles me chamassem, olha, vem cá, você está impedido de fazer isso, você está impedido de fazer aquilo, mesmo assim, eu estaria sabendo, né, ia respeitar a lei e ia, com os meus advogados, fazer a minha defesa. Não, mas primeiro me prenderam, me colocaram numa situação muito deselegante, na minha opinião, porque um cidadão, um empresário, um pai de família, um ex-governador, tudo, né, que eu, no meu entendimento, eu fiz o melhor para o Estado, né? Peguei o Estado numa condição muito difícil, coloquei o Estado numa situação muito tranquila, poderia ter feito mais, mas não deu tempo, porque naquela época também teve uma situação muito complicada de afastamento, por denúncias, por aquilo, sem prova, sem nada, umas narrativa, né? E isso acaba que deixando, né, um cidadão como eu, né, e como outros também que já passaram, tenho certeza também que cada um tem suas defesas, tem suas situações, mas eu fiz o melhor. E, de repente, fui preso na véspera de Natal, para você ter ideia. A minha prisão saiu 20 dias antes de eu ser preso, para você ter ideia. Ela saiu em novembro e eu fui preso dia 15 de dezembro, 20 dias depois. Que fugitivo é esse? Que demora 20 dias. Por quê? Para cair dentro, né, do recesso. E, infelizmente, o país, quando entra no recesso, já fala, recesso. Acabou, não tem defesa, você não tem o que fazer. E eu passei 64 dias aí. Governador, agora me diga uma coisa, em relação aos processos, como que eles andam, como que está a sua defesa e como está a sua crença em absolvição? Quer dizer, como que você vê o futuro desses processos que pesam contra o senhor? Eu tenho certeza absoluta que eu vou ser absolvido. Eu tenho certeza absoluta, como acredito em Deus, como acredito naquilo que eu fiz, tá? Que eu não fiz nada que pudesse ter e sofrer processos e perseguição da maneira que eu sofri. Eu tenho certeza absoluta. Meu processo agora, ele subiu de volta para Brasília, né? Para o STJ, acho que é STJ, não entendo mesmo. E agora, aqui, o que estava acontecendo? Você tem um pouco de entendimento. Aqui eu não conseguia responder, eu não fiz as oitivas, porque eu não tinha documento para poder fazer as oitivas. Então, para você ver o paradeiro que estava aqui
e a maneira que a situação se encontrava. Foi 3 vezes pedido para o juiz da primeira vara, acho que é, não sei, primeira vara, para que ele entregasse a documentação, você é acusado e não tem as provas para você fazer sua defesa. Então, é aqui que se encontrava uma situação, fazer nada em relação, porque eu não tinha documento, vamos dizer assim, para ser mais simples, eu não tinha documento para me defender de uma acusação que me fizeram. Eu fui afastado por quase 6 meses, depois eu pedi minha renúncia, de um governo que eu peguei, você sabe, todos do Estado sabe disso, né? Eu peguei o Estado numa condição horrível, uma condição de falta de recurso para todas as áreas, inclusive para salários, né? Na educação, na saúde, na segurança pública, na infraestrutura, em todas as áreas não tinha recurso e, além de tudo, uma dívida imensa e um atraso imenso, né, nos pagamentos e os cumprimentos, né, no dia a dia. Tudo isso nós fizemos e, de repente, você ser afastado numa acusação que eu não conseguia me defender e no qual todos têm conhecimento. Chegou quase faltando poucos dias para os 6 meses, como eu não tinha documento, não tinha como eu achei, falei, olha, para me defender como cidadão, como homem, né, eu vou renunciar. Eu acho que a partir daí eles me mandam a documentação para mim poder me defender. Mas não aconteceu. Da mesma forma, continuou não tendo essa ação, essas acusações que pudesse me defender. Eles chegaram a falar na época, enfim, o que a gente viu foi a decisão do juiz, do ministro, que o senhor, a mando do senhor teria colocado droga no carro de alguém, armado uma arapuca, aquela pessoa foi presa e tal. Isso aí, como que o senhor vê essas acusações? O que o senhor acha disso? É uns absurdos, Cleber. Você já pensou um governador de estado, né? Vai estar preocupado ou vai estar fazendo esse tipo de controle, e principalmente o governador, que ele é totalmente na área administrativa, na área de desenvolvimento, na área de progresso, na área de estruturação do Estado, vai estar preocupado, né, em fazer esse tipo sei lá, de cambalacho ou de coisas que não é do seu perfil, não tem nada a ver, e outra, não tenho esse conhecimento. Como que eu vou interferir, como eles falam, interferindo em investigações? Você, inclusive, foi citado que eu era um dos exterminadores, é coisa absurda que um governador, ele sim, ele tem controle, ele tem né, os seus representantes, os seus secretários, né, que sim, dá parcialmente algumas informações em relação ao Estado, mas tem situações que nem, por exemplo, vamos falar da Polícia Civil, da Polícia Militar, tem áreas que o governador jamais sabe ou jamais pode saber, porque são áreas investigativas de droga, Não, a única coisa que chega dentro para um governo, no meu caso, chegava, olha, isso era a imprensa, olha, a criminalidade subiu, ou abaixou a criminalidade, ou está faltando investimento para isso, investimento na segurança, investimentos em tecnologia, né? Isso sim, sentava na mesa e se discutia. Agora, você acha que um governador ele vai ficar discutindo com o seu secretário sobre um traficante que não existe isso, né? Não existe e não é o meu perfil. Né? Eu entendo o que disso? Zero, nada. Né? Por isso que o Estado tem os seus departamentos para que se combata a corrupção, a droga, a todos os tipos de crime. Então, tem os departamentos que cuidam disso. Mas o governador, zero. Criaram isso daí de uma fantasia, talvez, de uma situação para me incriminar ou aumentar, né, naquele pedido de afastamento, aumentar o tamanho do dossiê, vamos dizer assim, ou da narrativa, ou alguma coisa desse sentido, para impressionar o ministro, talvez, né, não sei se o ministro foi pressionado ou não, mas de uma forma que fosse, né, olha, o cara lá, ele é um terror, nós temos que tirar esse homem de lá. E é isso que aconteceu. E é tudo ao contrário. Eu sou um cara de paz, eu sou um cara que eu concilio, eu sou um cara conciliador, eu sou um cara de fazer com que os 2, 3 lados que tem internamente dentro do Estado se andem, se comuniquem e que
todos façam a mesma linha para que o Estado cada vez progrida mais. Então, é totalmente diferente, não existe isso, Kleber. Isso aí foi uma grande... Isso, se está no meu processo, eu ainda não vi, mas isso já ouvi em alguns lugares falando. Quer dizer, um absurdo dos absurdos. É o que fazem, né, quando você está numa cadeira e querem te derrubar de qualquer maneira. Aí inventam todo quanto é tipo de história. Outra coisa que falava assim, já o Carles estava tentando desmontar a estrutura da segurança pública, sobretudo o grupo de combate à corrupção, para espalhar delegados por todo o estado e impedir as investigações. Sobre isso, como que o senhor vê? Nada disso, velho. Não existe nada disso. Aquilo é o seguinte: quando eu entrei no Estado, né, aí vem. A gente procura, no meu caso, colocar os secretários de cada área, né? Segurança pública, educação, saúde e assim por diante. Cada secretário nas suas áreas. E cada secretário desse apresentava, né, a situação que o Estado vivia naquele momento, né? Então, cada um, a saúde chegou, me apresentou, falou: olha, nós estamos com problema com falta de leito, com falta disso, com não sei o quê, falta de remédio, remédio vencido, e lá, e um monte de situação. Chegou na segurança pública. No início, nós tínhamos colocado, eu não lembro o nome aqui, os próprios delegados para trabalhar na segurança pública. Só que ele também pediu para sair. Aí eu peguei, através de um governador de Brasília, me indicou uma pessoa, né, que foi o Cristiano, para trazer para cá um homem que já foi juiz, era da polícia, é da Polícia Federal, e que tinha no seu perfil um tremendo de um conhecimento em relação à segurança pública. E nessa situação, o Cristiano veio para cá, ele viu a situação do Estado, o Estado não tinha delegacia, não tinha dinheiro para gasolina, não tinha carro, não pagava em dia os salários, não pagava, né, o que era de direito para os servidores. E chegou e falou: outro grande problema, Carles, que nós temos aqui mais ou menos 80% das cidades nós não temos delegado. E nós estamos ele fez esse estudo que a polícia militar tinha dificuldade quando prendia alguém, chegava lá na delegacia, não tinha o delegado naquela delegacia para fazer o trâmite que é normal, né? Quando você prende alguém, leva para a delegacia. E aí ele me falou: olha, nós temos que fazer um planejamento que é dessa forma aqui. Eu olhei aquilo, estudei bastante, e nós tínhamos até alguns delegados concursados que não tinham sido chamados. Nós chamamos esses delegados, não sei se era 15 ou 16, não lembro agora o número, e começamos a distribuir os delegados em nas delegacias necessárias. O que aconteceu? A maioria foram, e uma turma que não aceitava ser remanejado começou a criar uma dificuldade. Assim, não é dificuldade de parar de trabalhar, não. Criou-se uma limosidade, uma situação que eles não queriam sair de onde eles estavam. Quer dizer, um governo que ele tem obrigação de comandar o Estado, de melhorar, né, as suas cidades, principalmente na segurança pública, que até hoje é um caos e vai demorar bastante ainda para a gente melhorar isso. Mas, de qualquer forma, tem que ter um início. Aí, o que foi feito? Ele falou: olha, vamos fazer um projeto, mandar para a Assembleia. Então, foi um projeto de lei aprovado pelos deputados, no qual poderia, sim, mudar os delegados de delegacia, no qual fosse a necessidade do Estado. Porém, tinha algumas delegacias especializadas, né? Aí começou a criar toda essa situação, o Carles virou inimigo, virou perseguidor, virou controlador, não quer que esses delegados continuem nessas delegacias porque ele quer interferir no processo. Quer dizer, não existiu e nunca existiu isso, na verdade. Existiu, sim, a boa vontade e a intenção do servidor que foi contratado, foi concursado para aquela pasta, servir o Estado, seja em qual cidade em qual situação, em qual cidade que foi indicado. E é isso. Né? Não estou vendo nada disso, e isso criou uma situação complicada, né? No qual eu sofri muitas, não vou dizer perseguição direta, mas indiretamente isso, no meu afastamento, tem lá um trabalho feito
que não se deveria ser feito por polícia civil e foi feito. E que eu espero que lá na frente eu tenha nulidade de todos esses processos em relação a isso. Tá certo. O governador, o senhor sempre falou que havia uma interferência política nisso. O senhor continua com essa percepção para o senhor? Teve um movimento político para te afastar do poder? Com certeza, não tenha dúvida disso. Depois que tudo isso passou, passou assim, né? Não passou até hoje, porque eu continuo respondendo, eu continuo sendo. Essa prisão minha, o que era essa prisão? É uma perseguição política, é uma junção de interesses políticos, não sei o motivo. O motivo eu posso até entender um pouco, né? Um homem que nunca foi político na vida, de deputado, virou presidente da Assembleia e virou governador, e fez, eu falo, e garanto, e os números mostram isso, tá? Nunca nesse estado, eu até peço desculpa aos outros governadores, que talvez a situação deles era diferente da minha, os posicionamentos, né? Nunca esse estado teve um controle financeiro e contábil. Na vida nunca teve os dois andando juntos. E nós conseguimos fazer isso. Então, na minha cabeça os adversários que no qual perderam a eleição, ou que queriam um espaço no governo, ou queriam voltar ao poder, talvez eles falam, não, nós temos que niquelar esse cidadão porque ele não vai dar espaço para nós. Então, isso sim. E depois que me tiraram, me afastaram, no caso, continua porque tem medo que eu volte. Essa é a pura realidade. Porque, ô Kleber, eu sou um cara muito simples. Eu, às vezes, as minhas palavras, eu quero falar, eu quero que você entenda o seguinte: eu não tenho as palavras lindas, maravilhosas que os políticos, né, eles trabalham, eles aprendem a falar. Eu não sei mentir. A minha palavra é a verdadeira. Eu falo e as pessoas entendem o que eu estou falando, porque eu sou claro. Eu não sou aquele homem de enrolar. Eu não precisei entrar na política para mim ganhar nem R$ 1, nem nada. Eu entrei na política porque eu vi que há necessidade, eu via que eu podia fazer algo diferente para que os próximos políticos, os próximos governadores tivessem a mesma linha, porque a única saída do Estado é você ter o equilíbrio das contas, equilíbrio fiscal, cuidar da população em geral, pensando no futuro do povo, porque senão não justifica, só justifica o mandato dele, que ele está ali como governador, todas as poupas, todas as coisas que um governador tem direito, e o povo, e o futuro, e o que pensar lá na frente, e os nossos filhos. Então eu penso diferente. Eu sou um cara já que vivi tudo que você imagina na minha vida, eu sou de família humilde, vim lá de baixo, e conquistei e cheguei a governador. Então, essa perseguição é a raiva dos antigos, dos velhos, que até hoje bate boca aí nos palanques, dizendo, não, onde ele estiver, eu vou... Isso é uma perseguição, isso é uma bobeira, isso é uma coisa que as pessoas se preocupam muito com nada, não fazem nada para o Estado, não fazem nada, né, para as pessoas, porque eu digo, um bom governo, uma boa administração, o Estado muda, e muda para as pessoas, muda para quem está lá na ponta que não tem oportunidade, mas ele vai ter oportunidade porque o Estado está chegando com progresso, as coisas estão acontecendo, seus filhos vão trabalhando, porque não adianta nada, você faz uma universidade dentro desse Estado, vai trabalhar para quem? Você não tem onde ir, você não tem o que fazer, não tem emprego. Então, tem que mudar isso. Isso tem que mudar através da política, através dos governos, através de uma boa administração. O Estado tem que ter condições, firme, projetos, e assim o resultado, com certeza, no futuro vai ser muito grande para a população. Agora, o senhor olhando para trás, tudo isso que aconteceu, etc., passado já um tempo, ficaram algumas mágoas? O senhor acha que teve pessoa que o senhor não contava que faria aquilo e fez? Como que o senhor vê as pessoas que estavam no entorno de todo esse processo? Kleber, eu só sinto o seguinte: quando você monta um grupo, eu considero isso, eu achava que era assim, na minha ingenuidade política, acho que isso faz, com o tempo a gente vai aprendendo como lidar na política, na verdade. Eu,
Quando nós, em 2014, 2015, eu tinha um projeto, né? E dentro desse projeto, né, eu trouxe algumas pessoas que poderiam me acompanhar nesses projetos, no qual eu acreditava, no qual eles foram promovidos, né? E eu sempre pensei, pô, tudo na vida tem as partes, né, boas e as partes com dificuldades, né? E nessas partes com dificuldades, você conta com esse grupo de pessoas, no mínimo, para te poder te proteger ou te ajudar ou, né, te acompanhar num projeto, né, no qual era o projeto Estado. Quando eu me afastei, né, me afastei não, me afastaram, a realidade, numa situação assim, porra, nós tínhamos batido o recorde de histórico não de arrecadação, mas sim de redução de despesas. Sabe o que é isso? Nós tínhamos reduzido, porque eu tinha meta. O primeiro semestre era 20%, era tório. Segundo mês, 30%, chegamos a 40% de redução de despesa, para você ter ideia. Então, eu considero isso como um recorde. Só que o que aconteceu? No meio desse caminho, entrou a pandemia. Se nós não tivéssemos feito esses cortes, essas reduções, sem atrapalhar o Estado, ao contrário, melhorando a saúde, melhorando a educação, melhorando a infraestrutura, melhorando a segurança pública, no qual eu fui muito criticado por meia dúzia de pessoas, que eu sempre falo, tá? Mas melhorando, porque hoje eles estão todos bonitos, em delegacias boas, carros bons, tudo, vem do nosso trabalho. Ele não vem ali porque eles fizeram, vem porque teve um governador, teve os secretários que abraçou esse projeto e construiu, né, essa passagem, vamos dizer assim. Aí você me fala, eu recebi na minha casa o afastamento do governador. Falei, cara, mas por quê? Onde eu errei? Aí eu comecei a dar uma volta, falei, cara, será que algum secretário fez alguma coisa que eu não vi? Será que eu errei aonde? Aqui que eu não estou entendendo. Não tinha motivo. Nós tínhamos acabado de comemorar a redução, nós tínhamos acabado de passar por uma pandemia, estava no meio mais do meio da terminada da pandemia. Nós tínhamos um projeto maravilhoso em andamento, lançando o projeto, tocando em frente, com 2 bi no caixa, mais 15 bi de financiamentos aprovados, um movimento lindo, maravilhoso, os municípios recebendo 2,5 milhões de reais para investimento nas suas cidades, em área de todas as áreas, lazer, todas as áreas que o prefeito, ou, aliás, que a comunidade precisava, com o levantamento, o prefeito recebia esse dinheiro para poder fazer esse, independente de tamanho, era um valor para todos os prefeitos, independente de ter 5 mil habitantes ou 50 mil, não interessava. Por quê? Eu sempre pensei, eu sempre agi dessa forma. Todo cidadão que está numa cidade pequena tem o mesmo direito, né? Tem o mesmo direito de lazer, o mesmo direito de viver igual numa cidade grande. Por que uma cidade grande recebe bilhões e milhões e a cidade pequena não pode ter o mesmo direito? Eu sempre pensei isso e é o que a gente fez. E aí tá, todo esse projeto, todo esse andamento, todos os secretários porque os secretários, eles, quando abraçam, e eles abraçam e vê que existe um governo que dá o apoio total, que a situação está crescendo, eles também querem crescer, eles também têm objetivos, eles também querem entrar na política, eles têm vontade, né, na verdade. E aí, de repente, o líder maior desse pessoal foi afastado. Aí, porra, o que o Carles fez? De um dia que eu era o cara, vamos dizer assim, com todo esse trabalho, reconhecido no Brasil, reconhecido no banco, reconhecido em todas as áreas, virou o pior homem da cidade, virou o pior homem do Estado, virou um câncer. Aquele grupo no qual nós juntamos para poder tirar do grupo velho e fazer tudo, não demorou uma semana, já estava do outro lado. Então, é isso que eu digo. Eu não tenho ressentimento. Eu fico com dó porque o Estado é que paga isso. Não é o povo que paga isso. Um projeto maravilhoso, um projeto em andamento, com dinheiro no caixa, com tudo aprovado, licitação, tudo que era necessário. Pessoas que perderam a eleição, para você ter ideia, para dentro
Você acha que essas pessoas têm interesse de continuar um projeto? Não, eles querem fazer com que isso vire uma bagunça total e aí, né, vamos destruir, porque senão, se continuar no mesmo projeto do Carles, não é bom para nós. Político pensa isso, ou esses políticos que eu falo, né, lá na frente, eu vou dar nome a esses homens, porque eles precisam, o povo precisa saber, porque eles daqui uns dias estão de novo aí, e eles já estão, outros estão aí, porque o povo tem que saber, as pessoas têm que saber quem tem interesse e que tem boa vontade, e quem tem projetos, não é pegar o dinheiro público e pegar e falar, não, eu que fiz aquilo, não, o dinheiro é do povo. O dinheiro veio do povo, voltou para o povo, não é do governador, ou não é do deputado, não é do senador, não. Isso é do povo, é dinheiro que paga o imposto. Ele tem direito de saber quem são esses líderes e o que esses líderes estão fazendo, porque senão não muda. Então tá, chegou nesse momento, eu fui afastado. Essas pessoas todas fugiram. Você tem ideia? Tem pessoas que viviam junto comigo no gabinete todo dia, nunca mais nem deu uma ligação para mim. Só que eu tenho um lado, Kleber, que eu quero que você entenda. Eu não guardo rancor, eu não vivo de botar culpa em ninguém. Eu acho que tudo isso que aconteceu comigo foi falta de experiência política, né? Na verdade, né? Porque é andar mais dentro de Brasília do que dentro do seu estado, né? E gastar o dinheiro público para se defender daquilo que você fez de cagada. Eu não fiz nenhuma cagada, então eu não tinha motivo de estar em Brasília 24 horas. Mas eu acho que foi uma falta de experiência da minha parte em relação a essas situações. Bons advogados, eu não tinha advogado, meus advogados eram os comuns, os normais, não é comum, não, são pessoas maravilhosas, mas não tinha a melhor banca de Brasília, porque eu não fazia nada de errado, eu respeitava as leis, eu respeitava todas as situações, então eu só tinha uma coisa: vamos melhorar o projeto, e eu não tinha interesse político mais, essa é a pura realidade. E criou-se dentro que existe isso, quando falta 2 anos, mais ou menos, começa aquelas brigas internas, né? É o vice, é o deputado, é os querendo aquele espaço ali. E eu, como estava no meio de uma administração, fazendo um projeto maravilhoso, né? Eles começou a ficar meio com a cara ruim comigo. Só que eu não liguei para isso. Eu fui tocando. Só que eu não sabia que isso, atrás, já tinha um movimento muito grande lá em Brasília, que era segredo de justiça, que um governador... Eu nunca vi um negócio desse. Você é investigado, você é acusado, você é discriminado em todos os sentidos e você não está sabendo de nada. Você não tem como se defender. Não, de repente, afastamento. Eu obedeci e o resto aí é isso tudo que está acontecendo aí na vida. Então, eu não tenho ressentimento. Para mim, são pessoas que precisam ter Deus no coração, porque uma hora eles vão precisar, falta muito isso. Pessoas que vivem com ódio, perseguição, pessoas que vivem perseguindo o cidadãozinho, pessoas que estão lá na ponta porque ele foi do Carles, vocês vão lá e tiram o cara do trabalho, eles não querem saber se o cara tem capacidade ou não. Tem que eliminar, tem que limar, vamos dizer assim, né? É o sentido. Então, isso tem que mudar. Perseguição não pode continuar. Não é só dentro do Estado, não, é dentro do Brasil, mas principalmente esse Estado. Existe um núcleo muito ranzinho aqui que tem que ser mudado, minha opinião. Governador, agora, para a gente ir para o encerramento, semana passada, se não me engano, o senhor fez uma visita lá na Assembleia e deu uma rebu aí, todo mundo me ligando, me passando foto e falando o que o Carles foi fazer na Assembleia, etc. e tal. E, logicamente, o senhor sempre é um nome lembrado aí nos processos eleitorais. Temos alguma coisa para 2026? O que o senhor pensa aí, né, nesse momento, daqui para frente? Kleber, eu fui na Assembleia porque eu me deu saudade, né? Eu ainda tenho bons amigos na Assembleia, pessoas que às vezes não podem estar do meu lado porque existe um processo, é normal, eu entendo isso, mas falei, eu quero ir lá na Assembleia visitar. E fui na Assembleia, fui muito bem recebido, vi as pessoas, né, dos bastidores, as pessoas, alguns deputados, e assim, me receberam muito bem. Eu não sabia que ia dar um buchicho tão grande desse jeito, eu não sabia, né? Eu ainda te falo para você, eu não tenho essa malícia né, de fazer uma coisa programada para dar um resultado ali. Eu sou muito puro, eu me sinto bem, eu sou um cara que ando na rua, o título de governador, aquilo que eu te falei, né, ele é realmente
uma responsabilidade muito grande. Eu fiz aquilo que deveria ser feito, fazer no Estado. Eu acho que fiz muito bem, né? Os números, eles mostram isso, né? E naquele dia eu falei, eu vou lá visitar a Assembleia. Cheguei lá, fui bem recebido, mas não sabia que ia criar um tumulto desse tanto. De qualquer maneira, é assim, é o que eu falei na primeira entrevista, né, que eu dei até na minha saída lá da prisão, vamos dizer assim, que as pessoas não precisam ter vergonha. Eu peço até para os amigos, ou pessoas que não me conhecem, se quiserem me perguntar na rua, qualquer lugar, Carles, por que você foi preso? Eu não é vergonha para mim. Eu não fui preso porque eu fiz algo errado. Eu fui preso injustamente de um processo que eu não conseguia me defender e não consegui me defender. Eu espero que agora em Brasília eu consiga ter toda a condição de me defender e provar que eu sou inocente. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito no Estado para melhorar a vida do cidadão e melhorar o Estado para o futuro, porque tem que pensar no futuro. Não adianta pensar hoje ou para ontem. É para o futuro, porque as pessoas, as crianças, os meninos que estão se formando, precisam ter oportunidade. Então, foi o qual eu fiz o meu projeto, fiz o trabalho do governo para que esse Estado fosse um Estado melhor, mas muito melhor do que aquele que eu peguei em 2017, 2018. Mas e para 2026? Você pensa alguma coisa? Como que Eu vai? vou andar, como eu te disse, eu vou andar o Estado inteiro, eu quero andar porque eu tenho necessidade de falar isso que eu estou te falando aqui para você. Eu preciso, é da minha pessoa, eu preciso ir nesses líderes, nessas pessoas, na igreja evangélica, na igreja católica, os cidadãos, as pessoas que estão nas pontas lá na cidadezinha, eu vou andar. E Deus é que vai me dizer e o povo que vai falar, Carles, nós precisamos de você ou não precisamos de você. Não tem problema algum, mas eu vou andar o Estado. Talvez isso incomoda um pouco os políticos, mas não é nada contra eles, não tenho nada contra eles, todos eles têm o seu serviço prestado. Errado ou certo é da maneira que eles pensam, né? É a maneira que eles agem. Eu não sei te falar o que é certo e o que é errado. Eu só sei te dizer o seguinte: se lá na frente a população, Deus me dê saúde, né? E eu tiver que eu vou apresentar projeto, eu vou dizer, olha, isso aqui que é bom para essa cidade, isso aqui é bom para o povo, isso é importante. Não é dizendo que eu quero ser o candidato. Aí é a população que vai entender se eu tenho vamos dizer, essa força ou essa vontade ou essa oportunidade novamente, né, de dar aquela condição que eu tinha iniciado. Talvez eu não completei porque não deixaram, mas o projeto para os municípios, eu sou municipalista, eu quero que os municípios tenham a mesma força, né, da capital, de uma cidade grande. Então, em geral, as pessoas precisam ter. Não adianta formar um filho, que eu sempre falo, e depois perder esse filho para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, porque não tem oportunidade aqui. E eu sou uma pessoa que eu prezo isso e gostaria que isso acontecesse, independente, não precisa ser eu, Carles, mas pode ser um outro candidato, do qual eu vou estar apoiando, que tenha esse interesse e que tenha essa oportunidade. Então, eu vou estar, com certeza, levando um grupo. Certo. Agora, sim, algum cargo específico, se for para disputar, você tem algum cargo específico? Que é governador, senador, deputado federal, deputado estadual? Kleber, aquilo que eu te falei, eu não sei o termômetro, por quê? Você imagina um cara que ficou 3 anos e meio sendo bombardeado, né? Então, esse termômetro, né, do povo, do eleitor, ou dos meninos, das meninas, eu não sei como é que ele vai estar como é que ele vai estar, entendeu? Eu só sei te falar uma coisa, né? Que graças a Deus, aonde eu tenho ido, né, eu tenho sido muito bem recebido e tenho, recentemente mesmo, eu fui aqui numa reunião dos vereadores e eu me surpreendi, o tanto de vereadores que chegou em mim, falou, Carles, nós sabemos que essa prisão sua foi um absurdo e nós sabemos que quem colocou esse Estado nos trilhos foi você. Quer dizer, esse já é um sentimento positivo que a gente pode, né, sabendo que os vereadores são os líderes, né, dos municípios que eles estão ligados 100% ao povo daquela região. Então, isso já é um sentimento que a gente já vê de uma forma positiva. Mas eu vou deixar isso, Cléber, para dizer lá na frente. Eu vou andar aí uns 6, 7 meses aí
E lá na frente você vai ser um cara que eu vou estar sempre com você, você precisando de mim, em todas as situações eu estarei aqui à disposição, porque eu sou claro, eu sou um cara que eu não tenho, assim, nem um rabo preso, nem um compromisso com ninguém, a não ser uma coisa, com a verdade, no meu caso agora, me atingindo, né, familiar, inclusive, diretamente, me acusando de coisas que eu não fiz, né, no qual não existe prova, e uma coisa que eu fiz um levantamento, eu estruturei o Estado inteiro, né, e gostaria que esse Estado continuasse com os mesmos projetos. Não troca os nomes, né? Põe o nome que quiserem, mas que continue desenvolvendo o Estado. O Estado é novo, o Estado precisa ser industrializado, cara. O Estado precisa usar a nossa energia, que nossa energia vai tudo para fora. A energia mais barata do mundo e mais cara para o nosso consumidor interno. Quer dizer, é um monte de situação que a gente tem que começar a mudar. Tecnologia, trazer tecnologia, porque o mundo inteiro está aí, ó. Os grandes empresários do mundo é na área de tecnologia, temos que trazer para cá. Temos que trazer a indústria, temos que fazer o nosso agro industrializar. Para isso tudo precisa ter estrada, precisa ter ponte, precisa ter um governo equilibrado, precisa reduzir imposto, precisa dar isenção. Tudo isso precisa ser um conjunto que não atrapalha a arrecadação do Estado, mas que dá oportunidade para o empresário olhar o Estado do Tocantins como um Estado novo, mas um Estado que está dando condições para o desenvolvimento. É isso que eu tenho vontade, e se achar uma pessoa que tem esse mesmo na cabeça, eu vou estar ajudando de uma forma positiva. Espero que eu acerte uma pessoa, né, para governo, para senador, sei lá o quê, que tenha esse pensamento, porque precisa disso. Não adianta mais pensar só em política, porque eu vejo os políticos, os discursos deles é assim, essa ponte aqui foi eu que fiz, vou pôr o nome do meu pai. Olha, para você ter ideia, Gurupi tem um hospital, está pronto. Porque eu coloquei o nome do meu pai lá, nenhum deputado colocou nenhuma emenda, mas emenda para show colocaram umas 300 mil emendas para show. Para você ter ideia. E não colocaram, porque tem o nome do meu pai, que eu até disse já, se quiserem pôr as emendas, eu mando tirar o nome do meu pai. Porque é um absurdo. É uma coisa absurda. Hospital pronto. O hospital de Gurupi, Kleber, eu queria que você fizesse uma reportagem e mostrasse aquele hospital. Um hospital moderno, um hospital pronto, o hospital está precisando, sabe fazer o quê? Terminar alguns detalhezinhos, porque ele já funcionou com a Covid, que nós atendíamos lá dentro, foi colocado as UTI da Covid, quer dizer, o hospital está pronto. Está precisando de alguma coisa, o governo não tem dinheiro, mas as emendas dos deputados poderiam ser colocadas lá naquele hospital para terminar alguns detalhes, o jardim ou a energia, alguma coisa que falta para poder atender o povo. Mas não fazem, eles não pensam nisso. Eles pensam em fazer show. É bom. Fazer festa é bom sim, mas para iniciativa privada, não para emendas de deputado. Vai lá e faz o show, o cara ganha o dinheiro dele, recebe, mas a emenda de um deputado, sair do dinheiro do povo e ir lá para fazer festa, para subir no palanque, para dizer, eu sou deputado, estou mandando esse show. Porra, cara, isso é uma vergonha. Enquanto a saúde e a educação está tudo ferrado. Eu penso isso e gostaria que isso não fosse um afronto, mas que fosse uma verdade, para que eles pensam diferente. Pensam que o dinheiro público tem que ser investido, e não só investido em 30 minutos, 1h30. Ele tem que ser investido para o resto da vida, em hospital, em escolas. Porra, você pega uma escola, tudo lascada, fodida, porra, leva ar-condicionado para essas escolas, leva um parque, leva uma situação. Não, eles levam para show. Pega aí o quanto foi gasto com show dentro desse estado. Se eu não me engano, foi mais de 100 e poucos milhões gastos em show. Se eu não me engano. E eu não tenho esses números, eu vejo falar que a imprensa algumas vezes fala. É isso, cara. Tá certo. O governador Carlos, foi muito bom falar com o senhor. Boa sorte aí na sua caminhada. Estamos à disposição para divulgar aí as suas ações, tá bom? E obrigado por falar comigo. E eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. E é isso. É ser franco, honesto e respeitar as pessoas que mais precisam, porque o povo está precisando de algo. O povo precisa criar expectativa, precisa criar uma. Porra, eu vou. Daqui um ano vai ter uma fábrica aqui na minha cidade, vai dar emprego. Eu preciso. Isso que nós precisamos trabalhar. Né? O Estado tem tudo, mas falta o quê? Falta conhecimento e falta. Kleber, mais um segundo só. Por exemplo, turismo. Kleber, qual é a fonte mais rápida de entrar recurso para
o morador ou para as empresas relacionadas ao turismo, hotéis, restaurante, bijuteria, será todo tipo de situação. Está lá, turismo, ninguém fala nada, ninguém investe nada, ninguém está lá. Parou um projeto maravilhoso, um projeto grandioso, um projeto fantástico. Eles cortaram vamos dizer assim, esse projeto para não sei porquê. Está lá. O Jalapão, não é só o Jalapão, Ilha do Bananal, o Araguaia, nós temos aí várias oportunidades, e ninguém se manifesta, não se investe nada, não se cuida, não se faz nada para trazer o turismo para cá. E isso tem que mudar. Isso é trazer dinheiro rápido para o nosso estado, e o que nós temos que está pronto, que é a natureza que Deus colocou aqui, e está faltando o quê? O político, o homem parar com essas coisas de pensar só nele e pensar que tem uma estrutura todinha para fazer dentro do Estado e que precisa dessas emendas, precisa desses recursos e precisa desse projeto. E alguém executar ele. É isso que precisa. Tá certo, então. É isso, o turismo é Obrigado, amigo. fundamental, sempre tem dito isso. Por isso, o turismo realmente o turismo é um investimento na comunidade, direto, é da veia. Isso é importante mesmo. Governador, muito obrigado por falar comigo. Pessoal, é isso, entrevista tão importante, esclarecedora, para vocês formarem a opinião de vocês, tá bom? E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.